estamos começando mais um programa Deus de Aliança com muita alegria. É um prazer estarmos aqui novamente, né? Estive fora aí por 2 semanas. Eu quero agradecer ao meu querido pastor Edson Cortazzo Sardinha, da Igreja Metodista Central em Nova Friburgo, o carinho de estar aqui com vocês, nossos queridos amigos telespectadores. Agradecer aos nossos patrocinadores também, que têm nos ajudado a fazer este programa com muito carinho e levar a sua casa, a sua família. Hoje um programa mais que especial. Estou aqui com o pastor Walter Azzolini Taranto, ele que está de volta, está visitando a nossa cidade, né? Veio de São Paulo diretamente ao programa Deus de Aliança. O último programa que o pastor Walter Azzolini esteve aqui foi uma bênção, né? Falamos aí um pouco sobre cura interior e hoje vamos falar um pouco sobre intercessão. Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, eu quero cumprimentá-lo, né, dizer que é um prazer recebê-lo aqui, né, um prazer muito grande. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, meu querido. A paz, Lilian Taranto, futuramente Azzolini. Uma alegria, mais uma vez, podermos compartilhar das experiências que o Senhor tem nos dado com os nossos telespectadores. Bom dia. Então, como eu disse, o programa hoje, o assunto será sobre intercessão. Né, nós falamos muito sobre intercessão dentro das igrejas e vamos desenvolver esse assunto neste programa de hoje, sobre o que é interceder e o que é intercessão. Pastor Walter, fale um pouquinho pra gente como que funciona, né, esse processo, o que é interceder ou intercessão, como é que funciona isso? Bem, Lilian, grosso modo, Jesus é o nosso maior intercessor. Ele foi o intercessor máximo, ele nos deu a direção daquilo que fazer. Então, algumas pessoas perguntam qual é a diferença entre orar e interceder. A intercessão nós entendemos que seja um passo muito mais intenso. A vida de oração, como disse Paulo aos Tessalonicenses, é para a gente orar sem cessar. Nós temos uma vida de oração. Isso é algo muito claro no texto bíblico. Mas a intercessão em si é algo muito mais intenso, que ela extrapola o sentido simples da oração. Então ela tem um objetivo específico e isso nós precisamos consultar a Deus acerca do que é que nós devemos fazer quando nós entramos num período, num tempo de intercessão. Isso é bastante intenso. Sim. Me recorda o versículo, né, que a gente diz, né, que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, e como você começou a falar um pouco sobre intercessão, Jesus é o nosso maior intercessor, né? A gente sempre busca primeiramente a Jesus e quando a gente intercede e pede a Jesus e Ele nos direciona ao Pai, né? E essa explicação sobre orar, né, e interceder, essa diferença que há, né? A intercessão, então, é algo muito mais forte. É algo muito mais profundo, porque quando nós oramos, é aquilo que nasce dentro do nosso coração. Agora, quando nós vamos interceder, é algo muito mais sobrenatural, digamos assim. Porque uma intercessão eficiente e eficaz, ela deve primeiro partir do coração de Deus. Então, Walter, como é que nós entendemos isso? Aquilo que nós dissemos no programa anterior, intimidade com Deus. Somente a intimidade com Deus vai fazer com que Ele, o Senhor, nos revele aquilo que nós, como seus servos, como seus filhos, devemos fazer. A intercessão é aquilo que nasce no coração de Deus. E quando isso nasce do coração de Deus e nós partimos para isso com intensidade, a resposta ela é imediata. Tem uma porção de exemplos do que é uma intercessão eficiente quando nós ouvimos a Deus. Isso é muito importante, esse nível de intimidade. A Lilian falou agora há pouco que Jesus é o nosso modelo de intercessor, Ele é o nosso intercessor maior, porque todas as madrugadas Ele sempre subia ao monte para orar. Ele não ia orar alguma coisa solta, mas Ele ia ao monte para Ele ouvir do Pai aquilo que Ele deveria fazer. Essa sintonia entre Deus Pai e o Deus Filho
tornou o ministério de Jesus muito mais eficaz, muito mais eficiente. Por isso o ministério de Jesus, ele foi o que foi. Foi por causa da intimidade que Jesus tinha com o Pai. E o Pai revelava ao Filho aquilo que ele deveria fazer. E nós, como filhos de Deus, como tendo Cristo como o nosso irmão mais velho, não se esqueça disso, Jesus é o nosso irmão mais velho. E se o nosso irmão mais velho deu a nós esse exemplo, é porque você e eu devemos segui-lo. Walter, então um pouquinho que você está explicando sobre a intercessão. Então, a questão da intercessão, quando a gente busca essa intimidade com o Pai, então Ele vai nos revelar que vamos orar por alguém, mesmo sem essa pessoa nos pedir ajuda. Então, assim, alguém não vai se comunicar a nós e dizer assim, eu te peço que ore por mim. Mas com a intimidade que a gente vai estar buscando de Deus, Deus vai nos revelar que tem alguém ao nosso lado que precisa de uma intercessão, de uma oração sobre algo, sobre alguma questão. E a gente vai começar a interceder por essa pessoa sem mesmo que ela saiba que está recebendo essa intercessão, essa oração da nossa parte. Perfeito, Lilian. Então, eu vou dar a você um exemplo muito interessante. Há muito tempo atrás, eu lembro a data porque aquilo me marcou muito. Eu estava começando a entrar nessa área, eu estava começando a ter um pouquinho mais de intimidade com Deus, e você deve perceber que isso é uma coisa também natural com você, e se ainda não aconteceu é porque vai acontecer. Uma quarta-feira de manhã, eu estava tendo o meu período no meu tempo com Deus. Eu tinha gastado um tempo em leitura bíblica, em entender o texto, em orar. E de repente surgiu no meu coração algo muito interessante. Aquilo me deu um aperto no meu coração e eu tive que orar pelo meu pastor. E aquele momento eu caí de joelhos, eu não me prostrei, eu caí de joelhos. Quando eu me dei conta, eu já estava de joelhos e eu estava orando pela vida do meu pastor. Passou o tempo, no domingo de manhã eu encontrei com ele na escola dominical. Terminamos a escola dominical, começamos a conversar. Eu disse, pastor, eu na quarta-feira eu tive uma experiência assim. Expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele disse, Walter, isso era Deus te levantando para orar por mim. E aí ele me contou a história. Ele tinha um orfanato e naqueles dias alguém tinha deixado uma criança na porta do orfanato. E como um homem de Deus, ele recolheu aquela criança, ele estava cuidando daquela criança, e eu não sei se alguém de má intenção ou como se deu, alguém levou aquilo ao conselho tutelar, ao juizado de menores. E o juizado de menores esteve lá, ele não tinha nenhum documento, ele não sabia quem era a criança, ele só estava cuidando da criança. E ele disse, Walter, eu estava tentando descobrir o que eu fazia com aquilo, consultar um advogado, o que eu tinha que fazer. Então, nesse meio, ele foi abordado pelas autoridades. E as autoridades iam fechar o orfanato. Então, foram representantes do Ministério Público, aconteceu tudo aquilo, e Deus, de uma maneira sobrenatural, deu o livramento. Depois ele consultou as autoridades com o advogado e ele conseguiu cuidar daquela criança. Então era algo que inimaginável, eu não tinha aquilo no meu coração, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas Deus estava começando a plantar no meu coração essa ideia de ser um intercessor. E você vai me ouvir durante essa entrevista dizer acerca de um guerreiro. Então, se o apóstolo Paulo nos fala em Efésios 6 que Deus nos deu a sua armadura, é porque você e eu, nós somos uns guerreiros de Deus. Então, normalmente, um intercessor é um guerreiro. E um guerreiro, normalmente, para vestir a armadura de Deus, ele tem que saber lutar. E quando nós somos forjados na palavra, o Senhor nos dá estratégias para a luta. Isso é muito legal. Pois bem, querido, então isso nos leva a crer que todos nós somos intercessores. Lilian, todos nós somos intercessores, mas isso passa... eu falei para você agora há pouco acerca de ser um guerreiro. Então, tomando o nosso exército como exemplo, a gente entra, eu já passei disso, felizmente, a gente entra como recruta, você pode ser cabo, depois você vai a sargento, depois tenente, e são várias passagens até você chegar no alto escalão.
Então, essa decisão, ao contrário do Exército Brasileiro, de subir de posto, tem que alguém te notificar disso. Nós, como servos de Deus, não é assim. À medida que nós vamos crescendo, ou que nós formos crescendo na intimidade, no conhecimento de Deus, na busca da presença do Pai, Ele vai nos dando capacitação para entender aquilo que Deus quer. Porque quando nós entendemos o que Deus quer, nós somos os seus intercessores aqui na terra. O texto bíblico diz que os anjos queriam fazer o nosso papel, mas Deus diz, não, isso é função dos meus filhos. Então, é nossa função fazer isso. E essa função será bem executada se nós tivermos intimidade com o Pai. Isso é muito tremendo. Sim, sim. Então, o que eu falo, né, é que somos intercessores porque o dom já está aplicado em cada um de nós. Basta que nós venhamos entender isso e desenvolver isso. É a questão do crescimento espiritual. É a questão de nós realmente se colocarmos na posição e querer isso para a nossa vida, né? Quando eu falo a questão de sermos intercessores, porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja, Walter, e dizem assim, mas eu não fui chamado para isso. E eu entendo que nós fomos chamados para tudo aquilo que a gente se apresenta a Deus. Se eu me apresento a Deus e falo, Senhor, eis-me aqui, eu fui chamado para aquilo que eu estou me apresentando. Deus, Ele vai me usar à medida que eu me coloco à disposição. E se eu me coloco à disposição do reino, se eu busco a Deus, se eu coloco realmente o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Então eu entendo o dom como isso. Então todos nós somos intercessores, só precisamos entender se eu quero ou não exercer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e a gente volta já já com mais pastor Walter Azzolini. Programa de hoje, Deus de Aliança, assunto intercessão. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, o Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora pro Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838-4367. 99838-4367. Salão Universo da Beleza, especializado em reflexos, tinturas, corte masculino e feminino, manicure e pedicure e todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Tudo com atendimento sem hora marcada. Salão Universo da Beleza, uma nova opção para renovar a sua beleza. Samuel, Cássius, Lidiane, Neide, Pedro e Solange esperam por vocês. Rua Leonrô 12, próximo ao Cadima Shopping. Telefone 2523-9575. Conheça melhor a GESCRI, empresa com 20 anos de vida, sempre com um olhar humano e parceiro com seus colaboradores, fornecedores e clientes. Ambiente saudável de muito respeito e parceria, bons salários, prêmios de produção, qualidade e assiduidade. Fornecemos almoço aos nossos colaboradores, além de benefícios e parcerias nas áreas de saúde, lazer e qualificação profissional. GESCRI, organização, eficiência, segurança, credibilidade e estabilidade. Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 80 Centro, Complexo Empresarial Rendas, Prédio 12. Telefone 22-2527-0274. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, a sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa. Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas, 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, há 50 anos te servindo melhor. Deus de aliança.
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Voltamos dos nossos comerciais, mandar um grande abraço aos nossos patrocinadores, ao Francisco da Padaria Santa Isabel, um grande abraço àquela equipe abençoada ali na Praça Getúlio Vargas. Padaria Santa Isabel, você encontra o melhor em pães, tortas, doces, salgados para a sua festa, você encontra na Padaria Santa Isabel. Também um grande abraço ao Machadinho Tem de Tudo. Machadinho tem de tudo em descartáveis, louças, material de limpeza. Machadinho, meu querido pai, te amo demais. Um beijo grande para você, para Daniela, para Maria Clara. Você que gosta aí, né, a sua igreja vai fazer um retiro ou você vai fazer uma festa, ligue também para o Machadinho, ele vai até você, descartável aí de primeira qualidade, num precinho, ó. Tenho certeza que você vai gostar. Também quero te indicar o Universo da Beleza. O Universo da Beleza é o salão, né, do nosso querido Cássio, da Lidiane, né? Você pode estar conferindo aí nos nossos comerciais o endereço, pegar o telefone, estar agendando e marcando. Tenho certeza que você ficará muito satisfeito. Um grande abraço lá ao Samuel e toda a equipe do Universo da Beleza. Tá certo? Voltando aqui com o pastor Walter Azzolini, assunto do programa Deus de Aliança é sobre intercessão, né? Estamos falando um pouquinho, desenvolvendo e continuando o assunto, perguntar ao nosso querido Walter sobre, no último bloco falamos um pouco aí sobre a questão do dom, sobre a questão de que todos nós somos intercessores, mas que realmente precisamos nos colocar na posição, né? Precisamos querer e buscar mais de Deus para que todo esse processo venha acontecer. Mas diante de tudo isso, também precisamos nos capacitar, né? Eu falo que um bom intercessor, ele precisa buscar não somente essa intimidade com Deus, mas realmente conhecer o mundo espiritual, um pouco de tudo, como acontece, para que ele venha ser realmente um bom intercessor, para que ele venha guerrear no mundo espiritual, para que ele venha desenvolver armas, como falamos aqui, sobre um bom guerreiro. E como funciona aí, como é realmente buscar, qual o caminho, né? Às vezes o nosso telespectador está assistindo e fala assim, bom, eu já entendi que o dom, eu tenho o dom e qual o caminho? Como eu devo prosseguir? Não basta só eu buscar intimidade com Deus e Deus me revelar e eu interceder, mas eu preciso me capacitar, eu preciso estar preparado, né? Preparado realmente como um guerreiro para partir para a guerra e guerrear no mundo espiritual e lutar contra as potestades, os principados e ter armas suficientes para isso. Como que é essa preparação? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Eu fiz, como eu disse no programa anterior, da outra vez que eu estive aqui, eu fiz no Ministério Ágape Reconciliação, eu sou nessa área discípulo da doutora Neuza Itioca, então tudo aquilo que eu aprendi na área de intercessão, de guerra espiritual, foi realmente com eles. Então, quando eu fui para lá, eu fui com uma ideia de aprender alguma coisa. Então, quando eu estava na metade do curso, eu descobri que eu sabia muito pouco. Pastora Lilian já me apresentou na outra vez como um aluno de teologia da Universidade Metodista, na Faculdade de Teologia. Então, eu já tinha lido muito antes de chegar na universidade. E quando eu comecei a fazer a universidade, e agora que eu já estou no terceiro ano, eu vi que eu sabia muito pouco. Então, além de ter o chamado para a área de guerra espiritual, a área de intercessão, eu comecei a correr atrás de cursos. Você que é cristão evangélico, você deve receber muitas coisas no seu Facebook, até mesmo no seu WhatsApp. Se você procurar no YouTube, no Google, acerca de guerra espiritual, cursos de intercessão, você terá um pessoal muito bom que cuida disso. Eu vou dar a vocês 2 nomes agora. Presta atenção. Depois, a hora que esse programa for ao ar pela segunda vez, ou então entre em contato com o celular da Lilian. Ela vai poder te passar esses nomes. Você vai adquirir livros de Marcos de Souza Borges, o pastor Cote, ele é da Jocum de Curitiba. Você pode adquirir material do pastor Alcione Emerick, ele é de Serra, no Espírito Santo. Você também pode adquirir material da doutora Neuza Itioca.
Ela é do Ministério Ágape, lá em São Paulo. Na área de intercessão, você pode procurar o pastor José Levi Domingues Sobrinho. Eles têm material excelente na área de intercessão. Então tudo isso vai agregar conhecimento e você vai ter um pouco mais de facilidade de transitar nesse meio de intercessão. Além da intimidade com Deus, é preciso, querido, que a gente estude. Como eu disse a você, eu fiz curso no Ministério Ágape, eu estou fazendo faculdade de teologia porque eu quero aprimorar o meu conhecimento. Ah, Walter, eu não consigo fazer faculdade de teologia. Tá tudo bem. Se você tiver uma boa leitura bíblica e se você procurar esse tipo de material, isso é muito legal. Eu estou dando esse curso de intercessão na minha igreja, a Igreja Metodista do Itaim Paulista, lá em São Paulo. E agora no segundo semestre eu vou atender uma amiga, irmã, que é líder do Ministério de Intercessão da Igreja Metodista de Vila Conde. Então, a gente está começando a capacitar pessoas para isso. E isso é muito importante para que a gente possa trabalhar em prol do reino. Tá certo. E também podemos falar aqui da Informe, Escola de Missões, aqui pertinho em Teresópolis, né? Você pode estar acessando aí Informe, que é o Instituto Metodista de Formação, né? Também na Informe nós temos curso de intercessão. Acesse lá e procure, com certeza se inscreva. São cursos não só de intercessão, mas tem curso de Bíblia, curso preparatório, né, preparação vocacional para entrar, né, no curso de teologia. Então você encontra vários cursos também no Informe, pode estar se preparando. Eu acho que é muito importante realmente se capacitar. Não dá para ir de qualquer jeito, né? Eu falo que uma das preocupações hoje em dia é realmente isso. Deus te chama, Ele te dá o dom, né? Mas precisamos nos capacitar para fazer realmente com excelência, porque há uma grande preocupação nos dias de hoje, Walter, principalmente em todas as áreas dentro da igreja. Como eu disse, nós estamos trabalhando no reino de Deus, e no reino de Deus nós sabemos que não podemos brincar com as coisas de Deus, não podemos acrescentar uma vírgula sequer àquilo que a palavra nos diz que devemos fazer, né? Então, para isso, precisamos realmente nos capacitar para levar aquilo que Deus quer que levamos e que venhamos a fazer, com ordem, com decência, né? Então, por isso, precisamos realmente nos capacitar. É verdade. E uma outra coisa que a gente precisa deixar bastante claro. Eu sou membro da Igreja Metodista. Deus não é metodista. Se você é membro da Igreja Batista, eu tenho outra má notícia para te dar. Deus não é batista. Então, nós escolhemos uma igreja para servir. O mais importante nessa história não é a igreja onde nós estamos, mas o Deus que nós servimos. Então, eu sou estudante de teologia, como eu já te disse. E lá na faculdade de teologia, a gente estuda, a grande maioria dos nossos teólogos são teólogos que são da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu nunca disse isso, eu não sei se eu deveria dizer, mas enfim. Eu perguntei para o nosso coordenador, eu falei, professor, por que a gente usa mais teólogos católicos do que teólogos protestantes? Ele disse, Walter, nós usamos teólogos bons. A gente não está preocupado se ele é católico, se ele é protestante. A gente quer pessoas boas, pessoal que é pesquisador, que traga boas informações. Então, a gente está se utilizando de teólogos católicos, que têm informações primorosas acerca do reino. Então, se você está procurando informações, não se preocupe se a sua igreja tem esse material ou não. Isso é o que menos importa. O que importa é que você se capacite, seja com o Informe, como a pastora Lilian falou, e possivelmente seja o James e a Andréia que estão cuidando disso lá ainda. Eu os conheci quando eu trabalhei com a doutora Neuza Itioca. Então, procure material, irmão, material de boa qualidade, onde você possa aprender, onde você possa crescer. O mais importante é você crescer em prol do reino. A Lilian fez uma fala maravilhosa, é o reino. Não se esqueça disso. Muito bem. E oramos sobre o que queremos ou temos que esperar um comando? Então, quando nós falamos de intercessão, a gente entende que o ato de interceder é aquilo que está no coração de Deus.
quando eu oro por alguma coisa que é do meu interesse. Isso pode parecer maluco, não é? Mas é mais ou menos assim. Tenho orado ao Senhor, porque em breve essa moça vai morar comigo de vez. Entendeu? Ela tá rindo. Talvez vocês não estejam vendo, mas ela tá rindo. E porque isso é algo que eu me interesso pela pessoa, pelo ser. Lilian é uma pessoa maravilhosa. Quem já conhece sabe do que eu estou falando. E declaração ao vivo? Isso é algo. Isso é algo que me interessa, porque é uma mulher que eu esperei a vida inteira. Eu encontrei nela tudo aquilo que eu queria. E isso não é propaganda enganosa, não. Eu sei do que eu estou falando. Então, é algo do meu interesse. Então, aquilo que é do meu interesse, eu acabo orando. Ok? Agora, quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero perguntar, Deus, eu vou interceder por quê? O que o Senhor quer que eu ore? E se Deus te der uma coisa meio maluca, não racionalize. Não tente entender com o seu cristianismo. Obedeça. Simplesmente obedeça. O grande privilégio dos profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a mensagem de Deus e passava diretamente pro povo. Eles não tentavam entender o que Deus estava querendo dizer. Tem uma passagem interessante em Jeremias 17. Deus disse para ele pegar o cinto que estava na cintura dele, um cinto de linho branco, e ir nas barrancas do Eufrates, enterrar na margem do rio. Tudo isso seria muito tranquilo se ele não tivesse que viajar pelo menos 3 meses. Porque ele estava em Jerusalém, ele tinha que subir até Padã Arã para descer as margens do Eufrates para poder enterrar o cinto. 3 meses de viagem. Ele foi lá, enterrou o cinto e voltou. Mais 3 meses. Quando ele chegou em Jerusalém, Deus diz, então, cara, agora volta lá e desenterra o cinto. Ele demorou quase 1 ano para fazer isso. Quando ele chegou lá, o cinto estava todo apodrecido. E Deus disse para ele, assim como esse cinto está apodrecido, assim está o meu povo diante de mim. Então, Jeremias não sabia o que Deus queria. Ele simplesmente obedeceu. Então, quando você pedir ao Senhor para que Ele te dê uma direção sobre o que orar, se Ele te der uma coisa muito louca, não racionalize, obedeça e faça. E se Ele te mandar plantar a bananeira na frente do púlpito, em pleno culto, faça, porque isso vem de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, a gente volta já. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, o Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora pro Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838-4367. 99838-4367. Salão Universo da Beleza, especializado em reflexos, tinturas, corte masculino e feminino, manicure e pedicure e todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Tudo com atendimento sem hora marcada. Salão Universo da Beleza, uma nova opção para renovar a sua beleza. Samuel, Cássius, Lidiane, Neide, Pedro e Solange esperam por vocês. Rua Leonrô 12, próximo ao Cadima Shopping. Telefone 2523-9575. Conheça melhor a GESCRI, empresa com 20 anos de vida, sempre com um olhar humano e parceiro com seus colaboradores, fornecedores e clientes. Ambiente saudável de muito respeito e parceria, bons salários, prêmios de produção, qualidade e assiduidade. Fornecemos almoço aos nossos colaboradores, além de benefícios e parcerias nas áreas de saúde, lazer e qualificação profissional. GESCRI, organização
nação. Eficiência, segurança, credibilidade e estabilidade. Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 80 Centro, Complexo Empresarial Rendas, Prédio 12. Telefone 22-2527-0274. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa. Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas, 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos te servindo melhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Voltamos bem rapidinho dos nossos comerciais. Estamos aqui com o pastor Walter Azzolini, futuro Taranto, diretamente de São Paulo para o programa Deus de Aliança, assunto sobre intercessão. Walter, estamos passando aí, né, um período no nosso país, um período muito difícil, e diante desse período, sobre o assunto intercessão, eu quero falar sobre a intercessão tem a ver também com a nossa nação. O povo tem se levantado aí diante da greve e tudo mais, e eu creio que as igrejas, elas têm, de certa forma, se unido, né? As religiões em si também estão entendendo que faz parte essa união entre si, para que haja realmente um mover e uma intercessão diante de Deus, para que tudo isso venha a ser mudado, né? Eu creio que assim, dos últimos tempos até os dias de hoje, isso tem mudado bastante. É algo que eu tenho visto que a intercessão tem funcionado de uma forma muito legal no nosso país. As religiões realmente, né, a gente tem estudado um pouco isso, sobre a questão ecumênica e como que tudo isso tem funcionado, né? E diante de tudo isso eu falo que essa intercessão também diante da nossa nação tem sido muito importante, né? O que você fala sobre isso, a intercessão diante da nossa nação, diante de tudo que temos vivido, né? A palavra diz que nos últimos tempos isso faria realmente uma diferença, né? É perfeito. Salvo o melhor juízo, em 2001, um pastor que cuida dessa área de intercessão, e me permitam só não citar nomes, tá bom? Ele saiu, ele tinha a base do ministério dele em São José dos Campos, em São Paulo. E numa das conversas que eu tive com ele, ele disse: Walter, Deus está me mandando levar o ministério para Brasília. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou me mudando para Brasília. Então ele tinha um grupo de pastores que trabalhavam com ele, cada pastor tinha a sua igreja, mas esses pastores acabaram indo com ele para Brasília. Isso em 2001, 2002, em torno desse tempo. E depois de algum tempo, 6 meses, 7 meses depois, numa outra conversa que eu tive com ele por telefone, ele estava com um grupo de intercessão dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso Nacional. Então, nós estamos em 2018, há 16 anos, ele tem um grupo de intercessão, junto com uma outra pastora muito conhecida, que eu também não vou citar nome porque não é o caso. Eles estão orando pela nação. Isso tem feito toda a diferença. Se esse descortinar da corrupção, se você acha que isso é algo por acaso, não é não. Não é não. A Igreja de Cristo tem se levantado contra esse estado de coisas. Doutora Neuza Etioca, isso eu posso falar porque isso todo mundo sabe, é público. Ela tem desde 96 a 30 anos, alguma coisa assim, ela tem toda semana, toda segunda-feira à noite, ela ora pelo menos 3 horas, ela e um grupo de intercessão dentro da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Então,
esse tipo de movimento, ele está acontecendo em todo o país. Talvez você não saiba, ou a tua igreja não esteja muito envolvida nisso, mas existem grupos de intercessão que estão correndo atrás disso. Então, está se levantando toda essa podridão. Então, eu te convoco a fazer parte disso, a levar isso para a tua igreja, para o teu pastor, dentro do período de oração, de intercessão que você tem na tua igreja. Gasta 5 minutos para orar pelo país. Olha algum site de notícia, procura um pouquinho do que está acontecendo. Faça um roteiro de intercessão, irmãos. Isso é muito importante. O que eu vou orar? Eu vou orar primeiro pelo presidente, pelo Senado, pela Câmara Federal. Eu vou orar pelos deputados, eu vou orar pelo prefeito. Enfim, estabeleça um roteiro de oração. E não importa o que esteja acontecendo, continua nesse roteiro de intercessão. Isso é muito importante. Você e eu fazemos parte do exército de Deus para levantar todo tipo de corrupção, todo ato mal feito nesse país. Porque a gente é um país rico, cheio de riquezas naturais. A gente paga imposto pra caramba e esses impostos não voltam em serviços. Tá? Então isso vai para a corrupção e isso precisa acabar. E isso só vai acabar quando eu e você nos levantarmos não contra pessoas, mas contra o que essas pessoas estão fazendo. E só para concluir essa resposta, há uns 2 anos atrás, eu ouvi um jornalista formado na Alemanha. E ele disse que quando ele estava se formando na década de 70, na Universidade de Berlim, ele disse, daqui 10 anos a religião vai desaparecer. E quando chegou a década de 80, que caiu o muro de Berlim, a União Soviética foi se separando, cada país foi para o seu lado, quando Mikhail Gorbachev assumiu o governo com a tal da perestroika, que foi a abertura política, aí ele disse, eu nunca vi a religião tão atuante no mundo. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que Deus continua trabalhando e agora fortemente, porque a igreja começou a se levantar. E se você acha que o Espírito Santo está se levantando na sua igreja ou na minha, você está enganado. Deus está andando fora da igreja. E se você quer um exemplo, quando Pedro foi para a casa de Cornélio, os anjos disseram, ô Pedro, vai para a casa do Cornélio, cara, eu já fiz uma visita para o bichinho e ele está precisando de ajuda. Então Pedro esteve na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo já esteve lá antes dele. Então o Espírito Santo, amado, está trabalhando fora da igreja. Por isso, tenha intimidade com Deus e abra os teus olhos espirituais, porque Deus está querendo te mostrar grandes e tremendas coisas. E aí sim você será usado por Deus em favor desta nação. Amém. Glória a Deus. Querido pastor Walter, a intercessão, assim como falamos, assim como acabamos de citar sobre a questão da intercessão, sobre a nação, sobre o país, sobre a importância de tudo isso. A intercessão, ela é uma coluna forte da igreja do Senhor, né? É o que sustenta realmente a igreja de pé, realmente é a intercessão, são os grupos de orações, é essa intercessão que fica realmente nos bastidores, que muita gente não vê, né? Isso sustenta a igreja do Senhor. Você que está nos assistindo agora, eu não sei como é o grupo de oração ou o grupo de intercessão na tua igreja. Você precisa fazer algo muito legal. Se você tem esse grupo, seja de intercessão ou de oração, o nome pouco importa, faça um roteiro de intercessão. Converse com o teu pastor e diga, pastor, eu quero montar um grupo de intercessão. Não é um grupo de fofoca, é um grupo de intercessão. Grupo de intercessão é o coração da igreja.
Porque é nesse grupo de intercessão onde os membros da sua igreja, os que estão passando por dificuldades, eles podem conversar com alguém desse grupo. Esse grupo vai dividir o problema e o problema vai ficar circunscrito ao grupo. Ah, eu vou contar para a irmã fulana para ela me ajudar a orar. Não, a irmã fulana não faz parte do grupo. É um grupo onde a igreja precisa confiar, onde o pastor precisa confiar nesse grupo, para que ele possa abrir as coisas mais difíceis da igreja. Então, monte esse grupo de intercessão e estabeleça roteiro. Estabeleça um roteiro de intercessão. Eu vou orar pela minha igreja local e eu também vou orar pela minha nação. Quais são os assuntos da tua igreja e os assuntos da tua nação? Ah, Walter, mas Deus me mandou orar pelo Xi Jinping, que é o presidente da China. Então não discute com Deus, meu irmão, minha irmã. Ore pelo Xi Jinping, porque é por ele que você tem que orar. E por quê? Isso não é problema nem meu, nem seu, nem do Xi Jinping. Isso é problema de Deus. Ore por ele. Então isso é muito importante, você orar pela tua igreja local, pela cidade onde você está, pelo teu estado, pela tua nação. Isso é de fundamental importância. Deus tem preocupação com a tua igreja local, com os membros da tua igreja, mas Deus também está preocupado com a nação. Afinal de contas, irmão e irmã, Jesus precisa voltar. E para ele voltar, todos os povos, línguas e nações precisam ouvir falar sobre Cristo. E por favor, irmão, eu não quero morrer não. Me ajude a ficar vivinho. Já falei para a Lilian que eu e ela só vamos morrer quando Jesus voltar. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo rapidinho e a gente volta já já. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, o Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora pro Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838-4367. 99838-4367. Salão Universo da Beleza, especializado em reflexos, tinturas, corte masculino e feminino, manicure e pedicure e todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Tudo com atendimento sem hora marcada. Salão Universo da Beleza, uma nova opção para renovar a sua beleza. Samuel, Cássius, Lidiane, Neide, Pedro e Solange esperam por vocês. Rua Leão Rô 12, próximo ao Cadima Shopping. Telefone 2523-9575. Conheça melhor a GESCRI, empresa com 20 anos de vida, sempre com um olhar humano e parceiro com seus colaboradores, fornecedores e clientes. Ambiente saudável de muito respeito e parceria, bons salários, prêmios de produção, qualidade e assiduidade. Fornecemos almoço aos nossos colaboradores, além de benefícios e parcerias nas áreas de saúde, lazer e qualificação profissional. GESCRI, organização, eficiência, segurança, credibilidade e estabilidade. Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 80 Centro, Complexo Empresarial Rendas, Prédio 12. Telefone 22-2527-0274. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, a sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa. Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas, 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos te servindo melhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Voltamos bem rapidinho dos nossos comerciais. Voltando aqui com o pastor Walter Azzolini.
Walter, o que você tem a dizer sobre Almôndega na Guatemala? Brincadeira. A cidade é Almolonga. Almolonga. Almolonga é uma cidade da Guatemala. Eu vou ter um pouco de cuidado para dizer sobre isso. A cidade de Almolonga, na Guatemala, era uma cidade muito pobre. E Deus mandou um pastor pastorear uma igreja. E essa igreja tinha 3 mulheres. Como era uma cidade muito pobre, aquela região não chovia há muito tempo. Há mais de 3 anos não havia chuva na cidade. E como não há chuva, não há como produzir. E a cidade não tinha nenhum tipo de riqueza. Então, os homens não tinham praticamente onde trabalhar. E o que eles faziam? Eles iam para os bares para beber. E aquelas 3 mulheres que faziam parte daquela igreja, que eram os únicos membros da igreja, elas começaram a falar com aquele pastor e dizer que elas estavam tristes porque os seus maridos, eram só elas na igreja, os seus maridos viviam nos bares bebendo. E aquele pastor teve uma ideia que aparentemente seria uma ideia muito louca. Ele foi buscar de Deus uma estratégia para que os maridos daquelas mulheres fossem para a igreja. E Deus deu a ele uma estratégia. Mas ele teve um contratempo. Um dia ele estava orando por um dos maridos de uma das irmãs e do nada aquele marido bateu na porta da igreja totalmente bêbado e endemoniado. E o pastor não sabia como expulsar o demônio. E Deus foi dando a ele estratégias sobre como fazer. E num curto período de tempo, aqueles 3 maridos daquelas 3 irmãs que estavam dentro da igreja, aqueles maridos foram para a igreja. E aí essas 3 irmãs começaram a dar testemunhos para suas amigas mulheres que foram para a igreja. E o pastor utilizou a mesma estratégia. Então, em muito pouco tempo, a igreja já tinha um bom número de gente, já eram 40 pessoas, 20 homens e 20 mulheres, mais as famílias, claro. E aí eles não queriam mais que aquela cidade vivesse naquele estado de pobreza. Então o pastor, num ato ousado, ele começou a perguntar ao Senhor: o que eu posso fazer para mudar a história desta cidade? E Deus começou a dar a ele estratégias. E num determinado dia Deus disse: vá ao campo e plante legumes. E ele olhou para o céu e o céu estava azul, o céu a pino. E ele disse: Deus, não vai dar nada aqui. Deus simplesmente disse: obedeça. E uma coisa muito estranha começou a acontecer naquela cidade. A água não vinha de cima, em forma de chuva. A água vinha da terra. E eu não sei se você já, nessas TVs a cabo, você já viu, eu não sei se no Discovery Channel, na National Geographic, vez ou outra, tem umas reportagens dessa cidade. Um repolho naquela cidade pesa quase 20 quilos. Uma cenoura, o peso médio é de 4 quilos. Os legumes são enormes. Isso é fruto do quê, meu irmão? Isso é fruto de intercessão. Quando alguém sai do campo natural e ele entra no sobrenatural, Deus começa a agir no seu entorno. Eu não tinha falado isso para Lilian, mas eu vou dar um outro exemplo. E esse exemplo me foi contado pela pastora Lilian Latorraca. Se isso um dia chegar na pastora Lilian, um beijo, eu te amo. É uma mãe espiritual que eu tive lá no Ministério Ágape. A pastora Lilian é a vice-presidente do Ministério Ágape, com quem eu aprendi muito e eu devo muito a ela. Uma mãezona. Um beijo, pastora Lilian. Ela esteve numa conferência internacional na Inglaterra. Eu não sei se Manchester ou se em Liverpool. Então ela ouviu um testemunho de um pastor de Gana. Gana é um país da África. E quando rompeu a guerra civil, todos os homens acima de 12 anos foram convocados pelo exército.
E esse pastor entrou em crise, porque ele era um pastor. Então ele foi chamado para pegar em armas. E a primeira coisa que ele disse foi: Deus, eu te sirvo. Como eu vou pegar uma arma e vou atirar no meu irmão? É um semelhante, é alguém que o Senhor criou. Não sou eu o dono da vida. Eu não posso fazer isso. Deus disse: pegue a arma que eles te deram e faça tudo conforme eu te mandar. Então ele pegou a arma, ele foi no batalhão que ele foi convocado para servir e ele começou a andar pelas cidades no país. Ele não sabia onde ele estava. Então, quando eles chegaram no primeiro povoado, ele ia ter pouso numa casa, e quando ele ia descansar, Deus disse: levanta, vá aí onde você está, estabeleça nesse lugar um altar de adoração. E ele diz: Deus, mas eu estou com uma arma do lado. Deus diz: estabeleça neste lugar um altar de adoração. E ele não sabia que naquela casa havia servos de Deus. Então, aonde ele estava, ele estabeleceu um lugar de adoração. E no dia seguinte, pela madrugada, quando ele saiu, as pessoas foram perguntar: por que você estava orando? Ele disse: porque Deus me mandou estabelecer aqui um altar de adoração. E aquela família que ficou naquele lugar continuaram com esse altar de adoração. A guerra civil em Gana durou mais ou menos 2 anos. Quando a guerra terminou, ele disse: Deus, eu queria entender o que o Senhor fez. Eu não dei um tiro, eu não matei ninguém. O que é que houve? Aí ele tinha um mapa do país na parede e Deus disse: pega um alfinete, esses de cabecinha colorida, e espeta os lugares aonde você esteve. E ele começou a espetar no mapa do país, em todas as cidades e os vilarejos por onde ele passou. E ele percebeu que ele tinha enchido o mapa com os alfinetes. E aí Deus disse: os céus sobre Gana eram céus de bronze. Não havia como romper isso. Aí eu me lembrei de Daniel, quando ele ora em Daniel 10, que o anjo demora 21 dias para descer com a resposta. O que o anjo disse para Daniel? Desde que você se aplicou em orar, a resposta saiu do céu. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de chegar. Você lembra disso? Então ele disse: Deus, mas como que os céus foram rompidos? E Deus disse a ele: aonde você parou para estabelecer ali um altar de adoração, eu rompi um canal para ouvir a adoração daquele lugar. E aí ele fechou os seus olhos e Deus disse: fecha os seus olhos e olha para cima. Então ele viu os céus de bronze, mas ele viu os céus cheios de buracos. E esses buracos eram os canais de adoração, onde Deus recebia a oração e a adoração do seu povo naquele país. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, o peso da adoração, o peso da intercessão, o que é ouvir a voz de Deus e obedecer o comando de Deus? É isso que Deus quer fazer na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Precisamos estabelecer nas nossas igrejas, nas nossas casas, altares de adoração. E Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos chegando ao final deste programa. Eu não poderia deixar de falar aqui antes de orarmos. Eu quero deixar aqui os meus sentimentos. A família da minha querida prima, né? Que essa semana foi para os braços do Pai, a nossa querida Zonaide. Meus sentimentos à minha querida Zeide, ao Rodrigo, Eduardo, Thaís, Raira, a minha família que tanto amo. Mas eu sei que o Senhor, Ele sempre faz, a vontade dEle é sempre melhor que a nossa, a saudade vai ficar, a dor da perda, mas Ele vai confortar os nossos corações dias após dia. E eu quero orar por você que assistiu esse programa até aqui, por você que esteve conosco, por você que ouviu
sobre o assunto que levamos até você nesta tarde, nesta manhã, nesta noite. Eu não sei o horário que você está assistindo este programa, através da vida do pastor Walter Azzolini, que eu agradeço a presença neste programa. E nós vamos estar orando pela tua vida, querido. Nós vamos estar orando agora, encerrando este programa. E eu vou começar essa oração e fique à vontade, pastor, para estar orando, intercedendo pelas famílias de Nova Friburgo, pelo nosso país, pela nossa cidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, aonde você esteja assistindo esse programa, aonde você esteja agora neste momento, tire esse tempo para falar com Deus e para orar e agradecer ao Senhor pela tua vida. Agradeça a Deus porque neste momento a palavra dele chegou até você e que esta palavra que é viva e eficaz, ela venha entrar realmente na tua vida, mudar a sua história, mudar a história da tua casa, da tua família. Eu não sei aquilo que você tem clamado, orado ou pedido ao Senhor, mas que a partir de uma posição sua, a partir de uma decisão, de uma escolha que você tem direito de fazer, mas que eu clamo ao Senhor que você venha escolher a decisão certa, que Ele venha mudar a sua história. Porque nós estamos falando neste programa de um Deus que tudo pode. É um Deus que realmente pode mudar a história das nossas vidas. E quando eu te digo isso com autoridade em nome de Jesus, porque eu sei e testemunho tudo que Ele tem feito e fez na minha vida até os dias de hoje. E esta mesma autoridade que foi dada a mim, foi dada a você, foi dada a todos nós. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus. E eu peço que o Senhor venha derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre cada situação difícil que você tem enfrentado, que você tem passado. Eu peço que o Senhor venha derramar sobre ti a unção do Espírito Santo, que Ele venha te fortalecer, que Ele venha te dar estratégia e discernimento para que você venha prosseguir na direção certa, para que você venha realmente entender os planos e propósitos de Deus para a tua vida nesta terra, até a volta de Jesus. Para que você venha entender que a tua oração, ela vale muito, que o Senhor, assim a palavra dele diz, que Ele recolherá todas as tuas lágrimas, que aquele que vai plantando e as lágrimas derramando sobre os olhos, o Senhor você vai colher, você vai voltar colhendo e sorrindo, porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que o Senhor esteja abençoando esta nação, a nossa cidade, que o Senhor esteja dando estratégia ao nosso povo, que nós unidos como um povo que ama e confia em Deus. Eu não estou aqui falando de religião, não estou aqui defendendo denominação nem bandeira. Eu estou aqui falando daquele povo que confia no Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu não estou aqui falando de você que é católico, que é protestante. Eu não estou aqui defendendo a tua religião nem a minha. Mas eu estou falando de um povo que clama para que a nossa nação venha ser liberta, para que a nossa nação venha ser livre, para que o nosso povo venha voltar a sorrir e venha viver as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Que as famílias venham deixar de viver esse tempo de escravidão e de sofrimento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação. Abençoa, Senhor, a cada governante, Deus. E eu te peço a tua misericórdia e a tua compaixão sobre a vida deles. Mas que, Pai, enquanto há tempo, Senhor, a cada um, Deus, que tem vivido, Senhor, no meio da corrupção, eles venham se arrepender, Deus. E eles venham entender, Deus, e voltar atrás e fazer de novo, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor te abençoe, querido. E na próxima semana estaremos juntos. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.
Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes. O Machado tem de tudo para pousadas, hotéis. O Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora pro Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838-4367. 99838-4367. Salão Universo da Beleza, especializado em reflexos, tinturas, corte masculino e feminino, manicure e pedicure e todo tipo de tratamento para os seus cabelos. Tudo com atendimento sem hora marcada. Salão Universo da Beleza, uma nova opção para renovar a sua beleza. Samuel, Cássius, Lidiane, Neide, Pedro e Solange esperam por vocês. Rua Leão Rô 12, próximo ao Cadima Shopping. Telefone 2523-9575. Conheça melhor a GESCRI, empresa com 20 anos de vida, sempre com um olhar humano e parceiro com seus colaboradores, fornecedores e clientes. Ambiente saudável de muito respeito e parceria, bons salários, prêmios de produção, qualidade e assiduidade. Fornecemos almoço aos nossos colaboradores, além de benefícios e parcerias nas áreas de saúde, lazer e qualificação profissional. GESCRI, organização, eficiência, segurança, credibilidade e estabilidade. Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 80 Centro, Complexo Empresarial Rendas, Prédio 12. Telefone 22-2527-0274. Padaria e Confeitaria Santa Isabel, a sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para sua festa. Ligue 2522-2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas, 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos te servindo melhor.